Olá, eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro, acompanhando aí o curso de Programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo à aula 84. Nessa aula nós vamos resolver o exercício número 14. Você já fez e conseguiu fazer esse exercício, né? Lembre-se sempre que só assistir aulas de programação não vai fazer com que você se torne um programador, hein? Então não engane a você mesmo. Então vamos aqui apresentar uma solução, lembrando que sempre tem variações. O exercício 14 diz o seguinte: faça um programa que calcule a média de salários de uma empresa, pedindo ao usuário a quantidade de funcionários. Então perceba que aqui tem o primeiro detalhe importante: nós não sabemos quantos funcionários são. O usuário que vai dizer quantos são os funcionários da empresa. Nós temos que pedir então a quantidade de funcionários e depois o salário de cada um desses funcionários. Ao final, o programa deve imprimir a média dos salários informados, o salário mais alto e o salário mais baixo. Vamos começar então, lembrando sempre da divisão para conquistar. Eu vou começar então me preocupando com quantos funcionários são. Então eu vou criar aqui uma variável tipo inteiro, int quantidade, e aí eu vou pedir para o usuário digitar essa quantidade. Printf, quantos funcionários a empresa possui. E aí o nosso scanf, a nossa função de entrada, é um número inteiro, %d, vírgula, e comercial, quantidade. Aí, aqui o exercício não pede, então não é extremamente necessário fazer essa verificação. Contudo, pode ser que o usuário digite um número positivo, ou pode ser que o usuário digite um número negativo, um número igual a 0, e aí nós já vimos como fazer isso. Eu quero impedir que o usuário digite um número negativo. Até pode ser 0, talvez ele desistiu de fazer o cálculo e quer finalizar o programa. Mas negativo não. Vamos então colocar aqui o nosso do. Faça o quê? Estas duas linhas aqui. E aí na linha seguinte nós vamos então colocar o nosso enquanto, o while. Então, enquanto o valor da variável quantidade for menor que 0, eu quero que ele fique aqui dentro. 0 eu vou até aceitar para finalizar o programa. Número negativo, não. Ok? Na sequência agora, percebe, eu já sei quantos são os funcionários. Então o que nós vamos precisar? De uma repetição. Pode ser o enquanto, while? Pode. Mas nesse caso fica mais interessante o para. Porque nós vamos de 1 até quantidade. Então eu vou criar aqui mais uma variável inteira, e vou colocar aqui agora a nossa repetição. Para i começando em 1, e indo até menor ou igual quantidade, e mais, incremento de 1 em 1. Aqui dentro agora eu preciso pedir o salário desse funcionário. Então, printf, eu vou exibir aqui na frente o valor da nossa variável i, só para a gente ter uma ideia aí de que é o primeiro, o segundo, o terceiro. Então eu vou imprimir esse valor e vou colocar a palavra salário. 2 pontos. Aqui na frente, quem é esse número que eu quero imprimir aqui? É a nossa variável i. Então, eu vou pedir para o usuário digitar o primeiro salário, o segundo salário, o terceiro salário. Agora eu vou fazer então scanf para fazer a leitura desse salário. E aonde que eu vou salvar esse salário? Eu não criei a nossa variável salário. É dinheiro, certo? Então, tipo float. E aí eu vou chamar de salário. Vamos então voltar no nosso scanf, %f, vírgula, e comercial, salário. Agora, vamos voltar no exercício para ver o que ele quer. O exercício está pedindo a média dos salários, então eu vou precisar de uma variável para somar os salários, concorda? Eu vou colocar aqui uma vírgula e vou criar a variável total salários. E essa variável precisa começar com 0. Por quê? Eu acabei de ler um salário. Eu vou pegar então essa variável total salários e vou acumular esse novo salário que eu acabei de ler. Então eu vou ir somando esses salários aqui. E aí, como nós vimos na aula anterior, depurando ou debugando o nosso código,
se eu não inicializo essa variável com 0, ela pode conter lixo de memória. E aí o nosso resultado final vai estar errado. O que mais o exercício pede? O salário mais alto e o salário mais baixo. Então eu preciso de mais duas variáveis aqui. Salário maior e salário menor. Eu vou ir trocando. E aí, como que eu vou fazer para ir trocando então? Eu vou fazer o seguinte, o salário maior eu vou inicializar com valor 0. Por quê? Com certeza esse primeiro salário é maior que 0. Então, eu vou trocar. E aqui em salário menor, eu vou inicializar com um valor bem grande. Por exemplo, 9.999. Dificilmente todos os funcionários vão ter um salário maior que esse valor. Eu posso até colocar um valor maior, 99 mil. Então, dificilmente alguém vai ganhar 99 mil por mês. E aí, na primeira vez que chegar aqui, ele também vai trocar. Como que a gente faz isso aqui agora? Eu já tenho as minhas variáveis, salário maior e salário menor. Eu vou precisar de dois ifs. If salário menor é maior do que o salário que acabou de ser digitado, se for verdadeiro, então eu vou trocar. Salário menor vai receber o salário que acabou de ser digitado. Vou colocar aqui um if para fazer a mesma coisa para o salário maior. Salário maior, ele é menor do que o salário que acabou de ser digitado? Se for verdadeiro, o nosso salário maior vai receber o salário que acabou de ser digitado. Isso aqui vai resolver o nosso problema. Perceba que está tudo dentro da nossa repetição. Eu leio o salário, acumulo na nossa variável total salários, verifico se ele é o menor e verifico se ele é o maior. Aqui no final, quando terminar a repetição, significa que eu já li todos os salários. Agora eu vou apenas imprimir as informações. Printf, salário médio, R cifrão, vou imprimir um número real, quero apenas duas casas decimais e vou saltar uma linha. Qual é esse número real? É o nosso total salários dividido pela quantidade de pessoas, ok? Eu poderia colocar aqui na frente, mas para a linha não ficar muito comprida, eu vou finalizar e vou colocar aqui outro printf. Agora eu vou colocar aqui maior salário, R cifrão, novamente vou imprimir um número do tipo float, então %f, ponto 2, porque eu quero apenas duas casas decimais, e vou saltar uma linha também. De onde virá esse número é o maior. Então, eu vou usar a nossa variável salário maior. E a nossa última linha, eu vou fazer algo parecido para o salário menor. Menor salário, dois pontos. Nem precisaria dos dois pontos porque tem o R cifrão, né? Então, R cifrão, %f, ponto 2, e vou saltar duas linhas porque essa é a última impressão. E agora eu vou usar a nossa variável salário menor. E aí finaliza o nosso programa. Eu vou então compilar aqui o meu programa para ver se tudo está funcionando corretamente. Tenho aqui já a mensagem. Quantos funcionários tem na empresa? Eu vou colocar aqui por enquanto 4. Então qual o salário do primeiro? R$100. Qual o salário do segundo? R$500. Qual o salário do terceiro? 99, só para ser diferente aqui desse primeiro. Qual o salário do quarto? Vou colocar aí, nossa, de 500 eu botei 5.000. Vamos colocar aí 5.001. Vou pressionar Enter. Então, salário médio. Nós temos aqui a média dos nossos 4 salários. Perceba que o maior salário, de fato, foi o último, 5.001. E o menor salário foi o terceiro, R$99. Então perceba que o problema ele é relativamente simples. Nós pedimos a quantidade de pessoas, dentro do para nós fizemos a leitura dos salários,
e fomos acumulando na nossa variável de total salários e verificando se era o menor e se era o maior. E aí no final nós fizemos a impressão desses valores. Já deixou seu like aí nessa aula? Se não, deixa o seu like. Qualquer dúvida, posta nos comentários, que eu estou aqui para ajudar. Já se inscreveu no canal? Se não, eu te convido a se inscrever no canal. Isso é uma forma de você retribuir todo esse trabalho que eu estou tendo aqui com a preparação e a divulgação deste curso de programação com a linguagem C. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com o exercício número 15.